Estamos mergulhando no espelho. Qual a coisa mais importante que possuímos? O que é que nós temos de melhor? Quem é bom tem o que de bom? Tem um bom coração. O coração é muito importante. E tudo que fazemos com o coração, lógico, todos vocês concordam, é melhor, sempre melhor. E tendo esta consciência, eu convidei uma pessoa que trabalha com o coração. Trabalha com o coração de verdade. Você trabalha com o coração? Se você ama o seu trabalho, você trabalha com o coração. Eu estou falando tanto de coração que hoje eu trago com imenso prazer o cardiologista Dr. Bruno Papelbauer. Um cara que trabalha muito com o coração. Além de cardiologista, ele é especializado em arritmia cardíaca. Trabalha em vários lugares, no Beneficência Portuguesa, Hospital São Cristóvão, enfim. Ele é importante? Lógico que ele é importante. Todas as pessoas que trabalham com o coração são muito importantes. Principalmente quem trabalha com o coração e no coração. Hoje, eu estou aqui com meu amigo. Como vai, doutor Bruno? Tudo bem. Tudo bem? Tudo ótimo. Está disposto a mergulhar no espelho? Com certeza. Algo mais fundo realmente para a gente falar do coração e, inclusive, falar do nosso coração, né? Acho que a gente vai falar um pouco do coração no geral e um pouco do coração da gente. Simbólico desse coração que é cheio de afeto. Né? Quando se fala que você tem um bom coração, a gente está falando de afeto, de ternura e de amor acima de tudo. Né? Uhum. Você deve amar muito sua profissão, não ama? Eu gosto demais. Isso é verdade. Eu acho que... Eu aprendi eu fui para a área de cardiologia por questões familiares. E, na verdade, eu acho que dentro da medicina, talvez em outras especialidades ou outras áreas, a gente acaba se dedicando um pouco mais àquelas questões quando acontecem problemas ou situações dentro do seu meio, né? E aí, eu fui para a cardiologia por conta disso. E dentro da cardiologia, eu acabei me apaixonando pela parte de arritmia cardíaca, porque também tinha algumas situações, e especialmente por um calcanhar de Aquiles, pasme, que o cardiologista tem, que é a própria análise do eletrocardiograma. Então, isso me apaixonou demais, de um certo ponto que, na minha faculdade, eu tive o prazer de fazer o curso de eletrocardiograma com o Dr. Enéas. O Enéas, o famoso Enéas. Isso, certo. O político que era cardiologista. Certo. Agora uma coisa, o que é cardiologia? Como funciona isso? Vamos pegar o básico. Cardiologia, cardio, coração, logia, estudo, né? Então, vamos estudar o coração. Então, a gente tem muitas coisas dentro da área do coração. E eu acho que a principal que acaba chamando muita atenção para a população em geral é o medo do infarto do miocárdio, né? Que é o famoso infarto. Infarto fulminante. Mas dentro da cardiologia em si, a gente trata várias situações, até para prevenir que essas pessoas tenham esse desfecho, digamos assim, que é o infarto. Então, a gente está falando de pressão arterial, a gente está falando de colesterol alterado, a gente está falando de obesidade, alimentação. Especificamente nisso tudo, hoje, não só a cardiologia, mas a endocrinologia, a própria psiquiatria, todas elas estão mais holísticas, digamos assim. A gente está avaliando o paciente como um todo. Então, acho que dentro da área da cardiologia a gente foca bastante. Acho que o arroz com feijão do cardiologista vai ser a hipertensão, o colesterol alterado e a avaliação e preparação das pessoas para fazer atividade física.
para liberar para atividade física, porque muita gente se esquece ou vai fazer atividade física só no final de semana e não se prepara adequadamente, ou pelo menos não investiga. E essas pessoas às vezes têm um passado na família, um histórico na família de alguém que teve ou uma morte súbita ou um infarto. Então, eu acho que é nesse cenário que a gente tramita. Você está me falando que determinados hábitos podem levar a este problema. É verdade. Quais os hábitos mais comuns? O principal, e que a gente tem tido muito no país, é o sedentarismo. A gente tem o sedentarismo, ou seja, a pessoa realmente não faz nenhum tipo de atividade física, está muito focada no seu dia a dia, na sua rotina. Eu não culpo, porque em alguns casos, especialmente onde a gente está, a rotina é muito intensa. Eu vou chegar no estresse, mas é muito intensa, no sentido de que tem gente que acorda 4 horas da manhã para poder chegar no trabalho, vai sair do trabalho por volta de 6 horas da tarde para chegar em casa, ainda tem que fazer todo o cuidado domiciliar para depois tentar dormir e acordar cedo novamente. Então, tem que ter uma tentativa de uma fórmula mágica ou um jeito que a gente possa se dedicar a gente mesmo, porque a gente, infelizmente, pode só aprender quando acontecer um problema. Sim. Então, o sedentarismo eu acho que é o principal ponto, e aí veio a sua colocação, que é o estresse. O estresse intenso, seja o estresse por irritabilidade ou o estresse por ansiedade, que eu acho que a ansiedade é o que mais deflagra hoje no dia a dia, ou seja, a pessoa fica muito mais ansiosa, isso também contribui para problemas cardíacos ou cardiológicos em geral. Você está me falando que fatores emocionais ajudam neste processo da doença cardíaca. Isso não é, isso com certeza, e a gente está falando, no mundo que a gente vive, na cardiologia, a gente vive muito evidência científica, ou seja, estudos que foram feitos, com um número de pacientes e que comprovaram que aquela medicação ou aquele tratamento ele é adequado. Hoje, existe dentro da área da cardiologia e espiritualidade, justamente comprovando essa correlação emocional com os eventos cardíacos. Agora, qual a média de idade mais procurada, que mais procura um cardiologista? A média de idade, a gente está falando de acima de... Bom, a média de idade, eu acho que a gente está nos 65 anos, 60 anos, então essa faixa etária tem o cardiologia. Uma vida tão saudável, a grande maioria, e hoje estão colhendo isso, seria isso? Poderíamos dizer? Eu acho que a gente tem esse perfil de paciente que acaba se dedicando mais ao cuidado. E o jovem acaba deixando por chegar num momento, às vezes, até crítico. Então, se a gente olhar por definição, a partir dos 40 anos, a gente tem que fazer uma avaliação, pelo menos anual, para saber como que está a nossa parte cardiológica, para justamente fazer uma elaboração do seu dia a dia e da própria atividade física. Mas sim, a partir dos 60 anos, a gente já vê mais frequentemente essas pessoas nos procurando e tentando fazer uma avaliação cardiológica. E quando a gente chega aí dos 70 anos para cima, a gente faz um tratamento conjunto até com o geriatra. Certo. Agora, alguns hábitos, por exemplo, vamos falar de droga em geral. As ilícitas criam problema para isso? Como é essa história no geral, como é que fica essa... Se você puder falar um pouquinho sobre essas drogas, o que elas causam, pode falar. Eu vou entrar primeiro numa coisa que tem se popularizado e que é muito crítico, que é o uso de energético. Certo. O energético, a taxa de cafeína que ele tem, ela é muito, muito intensa, muito grande, e aquelas pessoas, elas tem uma predisposição, às vezes, com risco cardíaco que nunca soube, com o uso do energético, e acha que está utilizando aquilo diariamente e está tudo bem. Que é uma coisa tranquila. Que é super tranquilo, às vezes sente só uma aceleração no coração.
aquele efeito que isso pode gerar realmente no coração é muito importante. E aí, dentro da minha área, a gente está falando de arritmias cardíacas. Então, aquelas pessoas que têm predisposição genética ou que nasceram com algumas alterações elétricas que podem gerar arritmia, o energético é um prato cheio para isso acontecer. Isso é o primeiro ponto. Eu acho que a gente precisa conscientizar as pessoas para... E muitas não têm essa coisa. Não tem. Para usá-lo conscientemente, se for utilizar, porque a utilização dele é quase que... É questionável, né? É quase que proscrito, como a gente fala, que é não ser utilizado igual os vapes, né, que são os cigarros eletrônicos, que a gente pode entrar na sequência. Mas em relação a drogas ilícitas, a gente está falando aí, a principal droga que envolve problemas cardíacos é a cocaína. Cocaína e coração. Cocaína e coração, a chance de você infartar e formar placas de colesterol dentro das artérias do coração, ela é muito grande. Então, o uso dessas drogas, seguramente, ela vai ter algum efeito colateral e alguma alteração cardiológica importante. Maconha pode ter algumas alterações na parte psíquica, e isso pode também, em alguns casos, afetar a parte cardiológica em menor intensidade. Mas os ácidos que o pessoal tem utilizado atualmente também tem grande correlação com alterações cardiológicas. E aí a gente está falando, para ser um pouco mais específico, mas não tão com uma nomenclatura mais específica da nossa área, a gente está falando de mudanças que essas drogas podem fazer nos vasos cardíacos. E aí a gente tem chance de infarto, chance de AVC, que é o famoso derrame, e chance de arritmias cardíacas. Agora, e obesidade? Obesidade, a gente tem visto um crescimento na população da obesidade, né? Impressionante. Nos Estados Unidos isso é enorme, é visível. E a gente Aqui no Brasil já começou. E infelizmente a gente tem a gente está se culturalizando muito mais americanizado do que talvez europeu. Se a gente olha... É impressionante. Você chega no metrô... Impressionante. É impressionante. Se você vê o europeu, ele tem uma alimentação diferente. Já o americano, eu estava até conversando isso recente. Você vai no supermercado americano, nos Estados Unidos, a oferta de produto, além de ser grande, os produtos são gigantes. Então eu não vou comprar eu não vou comprar um simples suco de laranja, eu vou comprar um galão de suco de laranja, né? Então isso gera e a qualidade dos produtos não é natural, não é aquela qualidade que a gente deveria ter. Então sim, a obesidade ela é um fator de risco. A obesidade ela vem acompanhada muitas vezes com sedentarismo, mas a própria obesidade ela gera hipertensão, ou seja, a pressão elevada, e não só isso, ela pode gerar efeitos também nos vasos sanguíneos, e aí a gente está falando também de alteração com colesterol, tudo isso que vai ser fator de risco para doença cardíaca. Você falou, vou pedir para você voltar um pouquinho, porque você falou de energético, e me veio o café. O excesso de cafeína provoca isso? Sim. A gente tem a questão do café que café... é da nossa cultura, do brasileiro, o cafezinho, vamos tomar um cafezinho. Muito café também aumenta a taxa de cafeína e aí sim a gente está falando num grau de perigo maior. Então a gente já viu relatos de pessoas que realmente morreram por conta do uso de café, mas em doses bastante elevadas. Então a gente está... se a gente falar do café expresso, que tem uma densidade maior, ele vem com maior pressão, esse é um café que tem que ser muito mais maneirado do que o café que é coado. Então, ele vem com muita intensidade de cafeína, e aí a gente está falando de 4, 6, no máximo 8 xícaras por dia, né? Se a gente chegar a 8, a gente já tem maiores riscos realmente, porque a cafeína em si, ela faz o que ela vai fazer contração dos nossos vasos. Então essa contração é um espasmo
que a gente pode ter, para quem já tem algum problema cardíaco, ele pode ter um infarto relacionado a isso. Agora, vamos falar também sobre marca-passo. Por que colocar um marca-passo? Quando colocar um marca-passo? E antes, o que é marca-passo? Marca-passo. Marca-passo é um dispositivo cardíaco implantado. E ele é um conjunto onde eu tenho uma carcaça. Ele é feito de quê? Ele é feito de... tem titânio e ele é hermeticamente fechado, onde dentro dele, ele não tem corrosão nem nada disso, ele vai ter todo o circuito elétrico nessa caixinha. E essa caixinha, além do circuito elétrico, ele tem a bateria. Só. Que no passado era uma bateria de muito menor longevidade e hoje a gente pode atingir 10 anos com essa mesma bateria. Mas o marca-passo em si é um conjunto onde tem essa caixinha e nessa caixinha a gente conecta na saída dela um ou dois eletrodos, ou dependendo do tipo de marca-passo que é utilizado, mas esses eletrodos são os cabos que através de veias a gente chega até o coração no lado direito, na grande maioria das vezes, e implanta. Normalmente, a gente implanta, se a gente for pensar num sistema para salvar vida, porque o marca-passo, na grande maioria das vezes, ele vai ser utilizado para salvar... É um caso extremo que se usa o marca-passo? A gente tem várias situações. O caso extremo é justamente aquele paciente que às vezes não está nem fazendo segmento cardiológico, mas tem algumas situações onde os batimentos e o impulso elétrico que é disparado frequentemente e continuamente, ele vem numa frequência muito baixa. Então a pessoa pode ficar mais sonolenta, ela pode ficar mais devagar, ela pode ter uma sensação de desmaio. Então, nessas situações que são analisadas, a gente pode pensar que a frequência, ou identificar que a frequência cardíaca está muito baixa e o marca-passo serve para dar esse suporte elétrico ao coração. Então, o marca-passo em si, só para concluir, ele, no geral, eu coloco o marca-passo, o gerador ele fica debaixo da nossa pele, o eletrodo ou os eletrodos eles vão através das veias, das nossas veias até o coração e a gente vai com isso liberar impulsos elétricos para que estes impulsos cheguem ao músculo cardíaco e façam a contração adequada. E a média de idade de pessoas que usam marca-passo, que estão usando? A gente também fica no mínimo aos 60, 70 anos, temos pessoas de 50 anos, por isso que eu estou falando, quando a gente está no caso mais extremo, a gente já passou dos 50 anos, mas a gente já passou até dos 60 anos. Quando a gente está pensando no marca-passo, nessas outras condições do paciente que está sendo avaliado e tem frequências cardíacas um pouco mais baixas, a gente pensa também nesses pacientes mais jovens, dos 50 anos. E tem uma condição que a gente vê de indicação de marca-passo, que é o bloqueio elétrico total, ou seja, aonde no nosso coração a gente tem as camadas superiores e as camadas inferiores. Certo. E normalmente elas se comunicam. Quando essas camadas superiores não falam com as inferiores, é o bloqueio total. E existe o bloqueio atrioventricular total congênito. Certo. A pessoa nasceu com isso. Então a gente pode também indicar o marca-passo nessas situações, desde crianças até bebês, crianças, adolescentes, adultos jovens e adultos. E como é a vida de uma pessoa que usa marca-passo? Ela pode fazer musculação, mudar a alimentação? Como é a vida? Hoje, a vida de portador de marca-passo é absolutamente normal. A vida de quem tem marca-passo é sinônimo, e eu pelo menos gosto de falar isso, que é ter qualidade de vida. Porque ter marca-passo no passado tinha muitos medos, tinha muitas questões, os eletrodos, o gerador. Então, a gente hoje, com o desenvolver da tecnologia, a gente sabe que o portador de marca-passo ele tem qualidade de vida. E qualidade de vida significa praticar atividade física,
pode fazer musculação. Os marca-passos hoje são até compatíveis com ressonância magnética, coisa que num passado até não muito distante, eles não eram compatíveis. Ou seja, eu não podia fazer ressonância magnética. Então hoje a gente está nessa situação de muito mais evolução. E só para contextualizar, hoje existe um marca-passo do tamanho de uma moeda que ele é implantado no coração e ele nem fica aparente. Ele é implantado pela virilha, Certo. então é um marca-passo miniaturizado. Então a qualidade de vida de quem tem marca-passo é para ser a melhor possível. E atividade física, sim. Em alguns casos, a gente orienta algumas situações para que Não haja excesso. não haja um excesso, exatamente. Agora, dentro de toda essa história, como é que eu disse? Quando um médico encaminha um clínico geral, encaminha para você um paciente, o que é que ele está sentindo para chegar num cardiologista? Qual a característica? O que é que eu estou sentindo para ser encaminhado para um Acho que cardiologista? as primeiras sensações que a gente pode observar, elas estão relacionadas até a um desconforto no peito. Então, se eu tenho uma dificuldade para respirar quando eu caminho ou quando eu faço algum tipo de esforço até mesmo no banho, tem gente que tem essa dificuldade para respirar, dor no peito, que é a famosa dor torácica. A gente avalia sempre os tipos de dores. Não é aquela dor que eu Qual é a aperto... dor mais comum? Então, não é aquela dor que eu aperto e dói mais. É uma dor que fica, uma dor, às vezes, a dor mais frequente de quem, por exemplo, está com um problema cardíaco numa situação de infarto, por exemplo, é aquela dor que aperta o peito. Dá uma pressão. Tem gente que fala que é como se fosse uma pata de cavalo apertando o tórax. Então, essa é a principal dor. Esse tipo de cenário de dor é muito importante. E também, quando eu não estou sentindo nada, eu posso avaliar minha pressão arterial. Se ela estiver muito elevada, ela também é um indício para fazer a avaliação cardiológica e o tratamento, se for necessário. A menopausa ajuda a você vir a ter problema no coração? A mulher fica mais sensível para esse tipo de problema? Isso é bem legal, porque a gente já sabe que a mulher, pelos hormônios femininos, ela tem uma proteção cardiovascular. Então, a mulher, diferente. Então, o homem infarta mais do que a mulher. Certo. Não podemos menosprezar sintomas na mulher, porque existe uma síndrome relacionada ao sexo feminino, à mulher em si, que às vezes a mulher fala que está sentindo alguma coisa e ela é deixada de lado. Então, não podemos deixar de lado a investigação da mulher, mas ela realmente, com os hormônios, ela tem uma proteção cardíaca. E quando ela entra na menopausa e esses hormônios diminuem, ela fica no mínimo igual ao homem, no quesito de risco cardiovascular, certo, ou às vezes até mais elevado. Então, sim, a menopausa é um problema. Às vezes, a reposição hormonal é fundamental, até mesmo para reduzir o risco cardiovascular. O risco cardíaco, digamos assim, né? Poxa, que interessante. Meu amigo, agora aqui está aparecendo a Ternura, minha cachorrinha, que eu sempre peço para ela aparecer, que é para dar uma relaxada na gente. Se bem que você é uma pessoa bem descontraída, né? Tranquilo, não tem problema. Minha cachorrinha dizendo que em São Paulo nós estamos com 19 graus. Você tem cachorro? Tem. Tem? Tem. Como é o nome do seu cachorrinho? Marley. Ah, Marley. Mas não foi dado por nós. Não? Não. Ih, a história de cachorro. Posso entrar nesse? Lógico, à vontade. O espaço é seu, meu Eu querido. gosto de cachorro, eu gosto de animal, mas eu tive cachorro com a minha família, mas eu vivi o que meus pais falavam que era a prática, né? Eu gostava do cachorro, mas o trabalho era todo de quem? Dos meus pais. Dos seus pais. E hoje eu vivo isso, porque eu tenho 2 filhas e a mais nova, ela é apaixonada por bicho, especialmente cachorro. E
tudo começou devagarzinho porque a gente não queria ter cachorro, porque eu já sabia que ia dar trabalho. E tem um amigo nosso que ele é educador físico e ele ajudou muito como personal trainer. E ele chegou a trazer cachorrinhos de mentira para deixar lá em casa. Ah, tá. E aí, num determinado momento, ele ficou sabendo de uma família que ia se desfazer de um cachorro. E aí ele falou para minha esposa, e ela não é muito de bicho. Ela tinha cachorro também, mas não é aquele amoroso, né? Mas aí a gente acabou pegando o cachorro. E se apaixonou pelo cachorro. E este cachorro, ele veio pra gente, eu não podia encostar nele. Porque eu não sei a história de onde ele estava, mas acredito que alguém... Ele tinha trauma. Algum tipo de trauma, seja porque batiam nele, alguma coisa assim, mas ele não deixava eu encostar nele. Então a minha filha botava a guia e coleira nele, eu saía para passear com ele, voltava, ele não me mordia, mas ele é cão que ladra não morde, né? Certo. Então ele não me mordia. E ao longo do tempo, aí se apaixonou e fica bastante colado comigo e com a minha filha. Como é o nome das suas filhas? É Clara e Alice. A Clara é a mais velha e a Alice é a mais nova. Elas têm 12 e 13 anos. E a sua esposa, o nome? Laura. Laura. Que ótimo. Meu amigo, nós vamos fazer isso. Eu estou com esses espelhinhos aqui. Eu vou pedir para você escolher, só para... Todos serão tirados, só por causa de ordem. E você vai tirando aqui, vai respondendo essas perguntazinhas para a gente. Tá bom? Bem? Tá bom. Pode escolher um. Eu vou de verde. Então, vamos. Pronto. Nossa, depressão. Depressão. Você já teve depressão? Lida com pessoas com depressão? Paciente? Como é essa história? O que é depressão para você? Depressão. Depressão é algo que a gente vive bastante, especialmente após a pandemia, né? Após a Covid-19, a gente tem visto muitos distúrbios psiquiátricos e eu quero ressaltar que eu acho que é importante porque falar que eu tenho um problema psiquiátrico tem que ser desmistificado, que não é coisa de maluco, né? Não, porque nós somos humanos. Eu sou psicólogo, posso ter Isso. depressão, posso ter depressão. Mas eu acho que é importante. É importante tirar esse... Até mesmo, desmitificar mesmo. Até mesmo porque quando eu sugiro para um paciente, a gente às vezes vê que ele está meio... ele não quer, né, receber aquela informação porque ele sente que eu estou chamando ele de maluco. E isso não é verdade, né? Inclusive, nós estamos vivendo uma época a síndrome da felicidade. Todo mundo tem que ser feliz. Se eu digo para o paciente, como você está? Eu estou bem, mas estou achando você um pouco triste. Eu digo, hoje aconteceram umas coisas, eu estou um pouco triste. Mas você está triste? Como psicólogo tem que estar sorridente? Não. Tem dia que eu estou triste, chateado. Isso acontece com todos nós. E a gente vive uma felicidade focada na mídia social, né? Social. Então todo mundo é feliz na mídia social. Todo mundo é feliz, rico, bonito, né? Exatamente. Mas depressão... Os seus pacientes têm muitas características de depressão? A gente vê porque... Imagina uma pessoa que infartou e teve uma função... Porque se eu infarto, eu posso ter uma sequela no coração onde a bomba cardíaca ela não contrai adequadamente. E ele perde um pouco da sua função. E aquela pessoa que às vezes era super ativa, fazia de tudo, até mesmo atividade física, começa a se ver numa limitação física, emocional e vai derrubando. E com a depressão ela se cuida menos. Com a tendência. Ela se trata menos, ela abandona o tratamento mais e realmente a gente precisa ter uma avaliação multidisciplinar, multiprofissional. Dá uma olhadinha, pega mais um, vamos lá. Vamos começar a tirar os duplos, né? Então vamos pegar esse vermelho aqui. Morte. Morte. O que é a morte para você? Eu hoje penso na morte como uma transformação. Eu tenho essa visão. Que a gente vai se transformar de alguma forma para melhor. Existe um outro mundo? Eu acredito. Eu acredito que existe, apesar da minha religião. Nós vamos falar... Mas eu acredito que existe
E eu acho que a morte é algo que pode ser... O que é a morte para você? Então, simplesmente, hoje a morte é só a troca de um local para outro. Hoje a gente está aqui e depois a gente provavelmente vai estar em algum outro canto. Isso ficou bem claro em algumas situações que eu já vivi, inclusive com o falecimento do meu pai. Nós vamos aprofundar nisso, porque tem coisa aqui para que vale pedir. Legal. Isso. Pode tirar outra, por favor? Esse aqui. Espiritualidade. Espiritualidade, exatamente isso. Chegamos no que você estava falando, dando continuidade. Como é essa história do seu pai? É legal isso, porque a espiritualidade, eu acho que ela está envolvida em algum tipo de crença, e aí a crença pode ser, além de Deus, uma crença de alguma entidade que pode estar junto com a gente, para a gente pedir algum tipo de, não auxílio físico, mas que a gente tenha um apoio e uma racionalidade e um pouco de emoção para que a gente tenha o nosso dia a dia. Eu acho que entra nessa questão. Mas a espiritualidade, nesse cenário que eu comecei, você me perguntou, é porque tem algumas questões que a ciência pode explicar, como neurotransmissores, mas você vê uma pessoa próxima que está indo embora, está tendo algum momento, alguma situação que está indo embora, mas que fala de alguém que já foi. Que, por exemplo, lembra da mãe, ou vê a mãe. É óbvio que a gente tem... Isso aí é uma discussão para você está me vários dizendo podcasts. Está me dizendo que o espírito existe, que nós somos eternos, ou que pelo menos não temos só uma vida, temos várias vidas, provavelmente, é isso? E eu não sei se temos várias vidas, mas eu acho que a gente... Uma vida só nós não temos. Uma vida só a gente não tem. Eu acho também isso. Então, mas eu tenho uma grande espiritualidade. Eu acho que, inclusive, nos meus procedimentos de intervenção, de cirurgia, eu não consigo entrar numa cirurgia sem ter sem se recolher um pouco e ficar mais próximo da espiritualidade de Deus. Deus que eu digo como universo. Inclusive, só para não alongar muito, quando o paciente fala para mim, eu não estou legal, eu não sei se faz sentido a gente operar hoje, a gente suspende. Eu não vou para frente. Porque a chance de uma complicação ali é muito grande. Eu não tenho uma... Como eu falei que a gente tem muito esses trabalhos comprovados cientificamente, eu não tenho. Mas eu acredito que aquele não é o momento de fazer o procedimento. E a espiritualidade não deve ser nem comprovada cientificamente, porque uma coisa é a ciência, que é produto de uma pesquisa, né? E a espiritualidade é uma coisa de emoção, é uma coisa que transcende essas coisas materiais, transcende as pesquisas, transcende tudo isso. É uma coisa de sentir, de sensibilidade, não é? De coração. E de coração. Né? É um coração maior. Eu acho que a gente, em algum momento, vai acabar evoluindo com a nossa tecnologia para a gente poder melhorar o nosso conhecimento de neurotransmissor, desses hormônios todos e tudo que passa dentro da gente, para a gente, pelo menos, ficar paralelo a um mínimo entendimento dessa espiritualidade. Mas eu concordo, é algo a mais. Que a ciência vai se aproximar da espiritualidade. Não é? Acho que sim. E se um dia ficar uma coisa só, ou uma coisa só que eu digo, se unirem vai ser ótimo. Vai. Mas isso eu acho que já está acontecendo. Cada vez mais. Cada vez mais. Pelo menos as pessoas que eu tenho entrevistado, os médicos, os psicólogos que eu tenho entrevistado, todos eles me falam de espiritualidade. Todos. Isso é bom. O que eu acho muito interessante. Eu gosto também. Vamos lá. Quem sou eu no espelho? Quem é você? Como médico, nós já sabemos que você é ótimo, um médico bem-sucedido, uma pessoa importante. Eu sou... Agora, quem é você? Eu sou um apaixonado por atividade física. Eu sou uma pessoa com medos. O medo de...
Eu não tenho medo de envelhecer, mas eu tenho medo de envelhecer com incapacidades ou muitas dependências. Isso Ficar é um medo. muito limitado, né? De limitações. Isso é um medo. Mas eu sou uma pessoa... Eu gosto de conversar nesse sentido. Eu não sou muito sociável. Isso aí eu acho que é uma questão que, nesse cenário aqui... Você está tão tranquilo e aqui, nas, quando nas eu aulas, quando nós conversamos na clínica, você e estava, nas aulas que eu tão dou... receptivo, Pois tão é, tranquilo. mas no dia a dia a gente vai sair sei lá, vai numa balada, ou vai num barzinho ou restaurante, eu fico um pouco mais para trás e fechado. Você é tímido? Eu sou tímido, mas não aqui. Aqui ou nas aulas... É como os artistas do palco não são tímidos. Pois então. Né? Então tem essa questão dos medos, mas eu tenho... Eu me... Como se fala? Eu me... fugiu a palavra, mas eu sou muito... Eu me desafio demais e me cobro muito. Isso é bom, é uma qualidade, uma característica sua. Mas a cobrança excessiva, ela é ruim. É mais melhor ter cobrança excessiva do que não cobrar nada. Tô tentando achar um meio termo. Mas viver é essa eterna busca por equilíbrio, todos nós fazemos isso cotidianamente. A vida, né? Mas eu acabo me gerando como um ansioso. Isso eu posso falar também. Mas eu acho, inclusive, como psicólogo, eu posso afirmar que a ansiedade faz parte da nossa vida. Eu vejo como uma coisa natural. E esse equilíbrio, eu estou muito ansioso, a vida é essa eterna busca do equilíbrio. Tenho que me equilibrar, ser menos ansioso. Tem dia que eu estou ansioso, hoje estou ansioso demais. Tenho que dar um jeito, aí tomo um chazinho. Aí como chocolate, eu me sinto culpado, eu não posso. Chocolate não é saudável, mas é amargo, mas é chocolate. Chocolate amargo é saudável. Não em excesso, mas é saudável para o coração. Mas eu tomo chocolate, mas fico com culpa, eu digo, não posso exagerar. Vai fazer uma atividade física depois, está tudo bem. A última é só dando continuidade. Medo, que você falou, medos. Vamos se aprofundar neste medo. Eu tenho medo de não ser aceito em alguns casos. Eu tenho medo de... por mais que eu sei que complicações na minha área, elas podem acontecer, eu tenho medo delas. E eu tenho um pouco de medo do futuro. Do desconhecido? Muito. Muito. Mas estou trabalhando para isso. Lógico. Agora, você tem medo da velhice, no caso? Você falou futuro, para mim veio velhice, eu acho que veio o meu medo. Eu digo que não, pode ser que sim, eu fico meio no meio do caminho. Eu não tenho medo de velhice. As pessoas falam, nossa, quanto cabelo branco você já tem? Eu falei, ótimo, melhor do que não ter cabelo, melhor do que não estar aqui. Seu medo, eu entendi, é a dependência, não querer ficar um velho dependente. A dependência. Porque a dependência não é o que assusta. Eu gosto daqueles com mais idade que estão fazendo a São Silvestre, quando eu estou correndo a São Silvestre. Eles estão do meu lado e eu acho fantástico. Eu pensei seriamente nisso, não tenho coisa, eu adoraria. A São Silvestre? Eu adoro, eu estou com 76 agora, eu digo, gente, eu queria tanto estar muito bem para correr. Eu corria só 5 quadras, aí tudo bem, aí eu tirava umas fotos, colocava na internet, eu fico sonhando com isso. De verdade, você falou São Silvestre, me veio essa Eu gosto muito de correr. Eu corro desde meus 14 anos. Eu gosto também. Meu querido, agora aqui nós temos uma lâmpada, que é a lâmpada do Aladim, né? Que eu gostaria que você fizesse um pedido para o universo. Um pedido? Um pedido. O que você pediria a Deus, ao universo, se lhe fosse permitido fazer um pedido? O que você pediria ao universo, a Deus? Eu acho que o que está faltando é uma coisa que todo mundo imaginava que a pandemia ia trazer, que era uma união entre as pessoas, mas que está todo mundo individualista. Então, eu peço para que a gente pense um pouco no outro
e que a gente possa se ajudar sem a gente discutir e brigar com o próximo. Então, eu acho que, assim, peço mais paciência. Certo. Doutor Bruno, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu sei que você é uma pessoa ocupadíssima, né? Isso. E que tirou um espaço, tirou um tempinho para vir aqui me dar essa entrevista para a gente no Mergulhando no Espelho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você foi recebido com nosso coração, com o coração de todos nós, e continue sendo essa pessoa ótima que você é. Obrigado. Agora, pode falar para as pessoas, por favor, tem seus dados, como é que a gente faz para encontrar, que as pessoas, à altura do campeonato, estão querendo saber como eu faço para encontrar esse médico aí, esse doutor, o que é que eu faço? É todo seu. Bom, obrigado novamente, eu quero agradecer imensamente, foi um prazer, foi muito gratificante e leve essa conversa. E, enfim, eu tenho o Instagram, que é Dr. Bruno Arritmias, e tem o meu site também, que está relacionado Dr. Bruno Arritmias, então é fácil me achar nas plataformas de pesquisa. E qualquer coisa também pela Beneficência Portuguesa, pelo Hospital São Cristóvão, me buscar aí nos próprios sites e a gente fica mais fácil assim. Telefone de contato, eu posso deixar, Lógico. É o da secretária, que é a Nívia hoje, é o 95072-2640. Vai ser um prazer poder atender, poder olhar o coração, especialmente se tiver alguma possibilidade de arritmia para a gente tratar. Muito obrigado. Turma, meus amigos, curtam, compartilhem, dê seu like aí e vamos juntos continuar mergulhando no espelho.